Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu amado, não é todos que recebem a revelação da sã doutrina. Não é todos que estão preparados, foram selecionados para crer na sã doutrina. Por isso que há esta confusão nas chamadas igrejas. Denominações, CNPJs, um pregando diferente do outro. Um acredita no Velho, um prega o Velho Testamento, outro prega um pouco do Novo Testamento, mas mistura os fermentos, mistura as leis, mistura a lei com graça. Mas não é hoje que assim, sempre foi difícil convencer as pessoas que o melhor caminho é a sã doutrina. A doutrina saudável, a doutrina 100% do Cristo ressuscitado. Paulo em Roma, ele ficou 2 anos pregando sob a custódia de soldados, ou seja, era um prisioneiro livre, vamos dizer assim. Mas ele foi permitido a ele que pregasse por 2 anos. Atos capítulo 28, do versículo 23 ao 29, diz assim: Assim combinaram encontrar-se com Paulo. Quem? Os judeus, os líderes dos judeus, como está no versículo 17. Eles combinaram para se reunir com Paulo. Assim combinaram encontrar-se com Paulo em dia determinado, indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava. Desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações e lhes testemunhou do reino de Deus. Veja bem, o descrito aqui está dizendo que Paulo ficou da parte da manhã, desde a manhã até a tarde. Ele lhes deu explicações, ou seja, Paulo tentou convencê-los que Cristo era o caminho, dizendo aos judeus que a salvação era por Cristo, não pela lei, que a lei de Moisés havia sido abolida, Cristo era o caminho, e a maioria não aceitou. Foi árduo, foi o dia todo tentando convencer. E vamos ler à frente para ver o que aconteceu. Desde a manhã até a tarde ele lhes deu explicação e lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Da onde Paulo tinha letras, biografia, escritos para convencer? Da lei de Moisés e dos profetas. Por quê? O contexto principal desses livros era a vinda do Messias e o juízo de Deus. Veja, e os judeus, eles liam isso. A leitura deles era justamente essa. Eles tinham como Abraão por pai, só que como líder, Moisés, as leis de Moisés. E os profetas, eles acreditavam nos escritos dos profetas. 24. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Veja, nos dias de hoje é a mesma coisa. Você tenta, você fala, você mostra o versículo, você mostra o livro, você aponta, fala, aqui está falando que Jesus já veio. Aqui está falando que Jesus falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. A escatologia foi consumada. A parousia, a vinda do Filho do Homem veio no ano 70. O livro do Apocalipse foi escrito para os acontecimentos do dia do Senhor, que era o juiz de Deus. As pessoas não acreditam. A teologia não acredita. Os líderes religiosos, pastores, bispos, eles não acreditam. Por que não acreditam? Porque não é para acreditar. Não adianta. Às vezes você dentro da sua casa, você tem uma mãe, um pai, um irmão, um parente, um amigo, um vizinho. Não adianta você ler, você mostra. Não adianta. Você pode abrir a cabeça, colocar 66 livros. Os livros apócrifos, a pessoa não vai. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, versículo 25. Veja o porquê nem todos aceitam a fé. A fé é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus. 25, então, vamos ler novamente. Discordaram entre si mesmos e começaram a ir embora, depois de Paulo ter feito esta declaração final. Bem que o Espírito Santo falou aos seus antepassados, por meio do profeta Isaías, 26. Vá a este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo,
vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. 27. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim se fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. 28. Portanto, quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Eu sou um gentil. Você é um gentil. Então, nós ouvimos. Alguns de nós ouvimos e cremos. Por quê? Porque nós pertencemos à promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos os filhos da fé. Nós somos filhos da promessa. Abraão foi justificado não por obras, e sim por fé. Então você para demonstrar que você é um filho legítimo, você tem que crer. Você tem que ter os olhos iluminados, sua mente tem que ser esclarecida a respeito da sã doutrina. Versículo 29 diz assim, depois que ele disse isto, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Então é assim, pessoas que estão na lei, que estão nessas sinagogas, que eles chamam de igreja, quando saem, o que os líderes dizem? Ele é um desigrejado, ele é um endemoniado, ele é um filho da perdição. É nada, pai. Não é nada disso não, amado. É porque nós somos livres em Cristo. A pessoa fica dentro desses lugares até um tempo, mas quando a mente dele começa a ficar esclarecida, o entendimento começa a ser aberto, a pessoa sai fora, a pessoa não fica. Porque a pessoa lê uma coisa e o pregador lá prega outra. O fim da lei é Cristo. Aí eu vejo a pessoa pregando dízimo, que nunca foi dinheiro. Dízimo é alimento, era alimento e levava a casa do tesouro. A casa do tesouro foi derrubada no ano 70. O batismo foi na cruz, Romanos 6, 3, 4. Aí você vê, para você ir para o céu, ser salvo, tem que batizar nas águas para sair os seus pecados. Que conversa é essa? A morte de Jesus serviu para quê então? João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou não tirou? O sangue dele redimiu ou não redimiu os eleitos? Redimiu. É isso que está. Então não bate, sabe? Não bate. Eu leio uma coisa, o pregador prega outra. Em quem eu vou acreditar? Eu acredito nos escritos. Eu acredito em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 6, que Deus mesmo está entre nós. Eu acredito em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus, nós somos o edifício, nós somos a morada de Deus. É isso que eu acredito. Eu acredito que, como diz em Atos 18 ou Atos 17, não me lembro, que Deus não habita em obras feitas por mão de homens. O templo de Deus são vidas, são espíritos, Ele é Pai dos espíritos. Eu acredito que só há um Senhor, não há dois. Só há o Deus vivo, o Criador de todas as coisas. Eu acredito que Isaías, capítulo 14, fala do rei da Babilônia, não de um ser, de Lúcifer, de uma estrela da manhã. Eu acredito que Ezequiel 28 é uma lamentação contra o rei de Tiro, que era homem, não Deus. A religião diz que ali é um ser que se rebelou no céu e para com isso. Eu acredito em Isaías 45, que diz que Deus é que faz o bem e faz o mal, cria paz e cria guerra. Deus faz tudo, só há um Deus, só há um Senhor. É nessas coisas eu acredito. Eu acredito que o jejum é você ajudar o próximo, é você dar um cobertor para quem tem frio, você dar alimento para quem tem fome, como está lá em Isaías 58. Esse é o jejum que eu acredito. Eu acredito que eu sou um eleito de Deus no meu espírito. Eu acredito que você que está assistindo é um eleito de Deus no espírito. Eu acredito em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, quando morrermos, quando glorificarmos o Pai, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus, que é dele. Eu acredito que o homem não tem nada. O homem tem o quê? A natureza carnal, que é arrogância, soberba, prepotência, maldade, isso tá. Eu acredito que não existe diabo como ser, e sim como adjetivo. Então, Deus disse, no versículo 16, vai este povo e diga, ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo. Então, fique tranquilo, fique em paz. Não é todos que aceitam, não a todos. Graça e paz, fique com essa mensagem. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.